Olá, minha gente, então estamos voltando aí, olha, vamos agora nessa videoaula falar de recursos, segunda parte da parte geral. Não deixem de ir no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de balançar o sininho, não sei exatamente para que tudo isso, mas pedem para fazer isso. Então são vídeos, são aulas gratuitas, são resumos, vamos lembrar que são resumos para revisão, para prova da OAB, para prova de concurso, e claro que não é um curso completo. Curso completo nós temos no nosso canal, lá no nosso site www.brmcursojurídico.com.br. Vamos então para a parte geral. Deixa eu pegar uma colinha aqui, hoje eu estou num ambiente diferente, no meu pequeno estúdio, mudei o local do nosso banner, mas vamos lá. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Vamos lá. Esse áudio acho que agora ficou bom, né? Acho que agora foi, né? Então vamos lá, gente. Na semana passada, ou no vídeo anterior, nós falamos bastante sobre a parte geral, a primeira parte da parte geral. Nós vimos conceitos, né? Vimos natureza jurídica do recurso, vimos os princípios que regem o sistema recursal trabalhista, que na verdade são sistemas recursais de um modo geral, mas que no processo do trabalho a gente acaba tendo algumas particularidades, como o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e por aí afora. Também falamos que recurso tem muita súmula, né, minha gente? Muita súmula. E o que é que nós vamos ver hoje? Vamos ver hoje em um momento só, porque eu acredito que seja possível, nós vamos examinar os requisitos de admissibilidade do recurso. Se eu posso dizer que recursos tem algo assim extremamente complexo e difícil para a gente analisar, eu posso dizer que são os requisitos de admissibilidade. Porque, gente, não adianta fazer um recurso maravilhoso, fazer um recurso extremamente com conteúdo de fácil exame pelo tribunal, pelo relator, mas se a gente não souber os requisitos de admissibilidade do recurso. E esse requisito de admissibilidade nós vamos dividir em dois. Os subjetivos, que são os mais simples, mais fácil, que são legitimidade, capacidade e interesse. Legitimidade, claro, é a parte que é legítima para fazer aquele recurso. E a capacidade, não basta ser legítimo, tem que ser capaz no momento de recorrer. E também o interesse. Bom, o interesse eu gosto de dar uma explicação, às vezes até de ordem prática, porque o interesse em recorrer está vinculado a quê? A sucumbência. A parte perdeu, a parte vai recorrer. Mas acontece, minha gente, que às vezes, a parte, ela tem uma sucumbência que ela não percebe. Por exemplo, o autor ele postula horas extraordinárias à razão de um número de 100 horas. Mas ele diz na sua causa de pedir, na sua petição inicial, que quando ele recebia o seu salário, vinha um valor, um quantitativo do salário com a nomenclatura de horas extraordinárias. E ele faz um pedido pedindo que seja considerado esse valor salário e que seja pago efetivamente as horas extras trabalhadas. O juiz, ao analisar, ele defere as 100 horas extraordinárias postuladas, mas ele é omisso, ele não fala nada com relação àquela causa de pedir que vai fundamentar o foco do pedido, que é a ausência de pagamento de horas extraordinárias, porque o que está no contra-cheque está mascarado como horas extras. Bom, ele não embarga de declaração porque ele observa ali, ele vê ali, o juiz deu as horas extraordinárias, que maravilha, deu 100 horas, deu projeção em férias, projeção em 13º, mas no final da decisão, ou lá às vezes somente no deciso, que é o que transita em julgado, é o deciso,
ele às vezes acontece, às vezes entra uma gravação, é uma coisa aqui que eu preciso botar o dedinho aqui para impedir. Bom, então, minha gente, o que acontece é o seguinte: se esse deciso transitou em julgado, que é o que transita em julgado, e o juiz mandou deduzir os valores pagos a idênticos títulos, ótimo, ok. O que vai acontecer? A sentença tá linda, tá bonita, ele não recorreu, porque o juiz concedeu as 100 horas extraordinárias como ele queria, como ele postulou, mandou projetar em férias do STC, mas acontece que mandou deduzir valores pagos a idênticos títulos. Não apreciou que aqueles idênticos títulos lá referiam-se a salário com uma nomenclatura de horas extraordinárias. E aí o que acontece? O advogado só vai ver isso na hora de elaborar a planilha de cálculo, ou seja, de quantificar a sentença, de liquidar a sentença. Por isso que é muito bom, minha gente, saber fazer cálculo. Nós no escritório sempre fizemos os nossos próprios cálculos. Há mais de 30 anos que eu faço cálculo. Hoje eu não faço mais, passei para o meu pessoal para fazer. Inclusive nós temos um curso de cálculo, que aliás não sou eu que ministro, é minha filha. A ministra e faz a mentoria de cálculo também. Porque quando a gente sabe fazer cálculo, a gente sabe pedir e a gente sabe interpretar uma sentença. Então esse interesse, às vezes, vem de uma maneira subjetiva, de uma maneira, digamos assim, velada. Então, nesse caso, o autor ele tem o interesse não só de manejar os embargos de declaração para que o juiz aprecie, o juiz pode dizer assim, não, eu entendo que é salário. Ok, eu entendo que é hora extra mesmo, mandei deduzir, tá tudo certo. E ele tem que recorrer. Por quê? Ele tem interesse nesse recurso. Bom, objetivos extrínsecos. Esses são os mais importantes. Vamos lembrar que, como se trata de resumos, nós não temos condições, num resumo aí de meia hora, né, mais ou menos, de aprofundar. Então a gente vai dar os caminhos das pedras, vamos fazer uma pontuação aí, porque esse curso de resumos, a gente dá essa aula na pós-graduação de mais ou menos 15 horas de aula. 15 horas relógio de aula na pós-graduação só sobre recurso. Mas essa parte aqui, eu posso dizer para vocês que esse requisito, esses objetivos extrínsecos, esse requisito de admissibilidade extrínseco, eu reputo como sendo o mais importante. Porque é a peneira do recurso. Ah, mas professora, quem é que vai ver isso? Tem 2 juízos de admissibilidade, 2 peneiras que vão examinar se o recurso pode ser recebido, pode ser conhecido. O primeiro juízo de admissibilidade é o juiz ACO, é o juiz da vara, o juiz que prolatou a decisão objeto do inconformismo. Então, o recurso é dirigido para ele e ele vai examinar se está tempestivo, se está adequado, se tem previsão legal, se tem representação, que é o que nós vamos ver agora, se tem capacidade da parte, se tem interesse. Ok, ele vai examinar, mas ele pode deixar passar alguma coisa. Quando chega no tribunal, tem uma outra peneira, uma peneira mais fina, que é o outro juízo de admissibilidade, que também vai fazer todo esse exame. Então ele também vai ver todos esses requisitos, os que eu já falei, os subjetivos, e esse que nós vamos falar agora. Então, minha gente, todo cuidado é pouco. E quero lembrar também do vídeo anterior, da aula anterior, onde nós falávamos dos princípios. Vamos lembrar da fungibilidade, da variabilidade, previsão legal, vou falar agora. Não reformar-se impégios, né, da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. A gente soma tudo isso, mas se eu venço essa primeira parte, eu tenho que também, isso aqui vamos dizer assim, é uma corrida atlética.
com obstáculos. Eu preciso agora vencer esses obstáculos. E nessa segunda fase, vencer aquela parte lá dos princípios, esses requisitos subjetivos, eu tenho que vencer esses objetivos. E depois que eu vencer esses objetivos todos, eu ainda tenho que ter um bom conteúdo, uma boa dialética, que é o princípio da dialeticidade dos recursos. Isso serve para processo civil, isso serve para processo de trabalho. Então, o primeiro requisito de admissibilidade objetivo é a tempestividade. Onde que tem isso? Está previsto no artigo 851, parágrafo 2º da CLT, combinado com 852 e a súmula 30, o Código de Processo Civil e a Instrução Normativa 39, que nós vamos ter um aulão só sobre a Instrução Normativa 39, que eu acho muito interessante fazer análise do que o processo civil a gente usa no processo de trabalho. Muito bem. E essa tempestividade, minha gente, ela é inexorável. Os prazos do recurso trabalhista, via de regra, são de 8 dias. Ó, cuidado com isso, são de 8 dias. A exceção do ED, que são 5, e do recurso extraordinário, que é aquele recurso constitucional, que são de 15 dias, porque está previsto na Constituição Federal. Muito bem, muito bem. Antes, eram dias corridos. Hoje são dias úteis, porque o TST, através da Instrução Normativa 39, aderiu ao CPC com relação aos prazos em dias úteis, o que nos ajuda muito, porque imagine vocês um prazo aí de 8 dias ou de 5 dias, o advogado ele fica muito premido no seu tempo. Mas esse prazo, minha gente, ele é fatal. Não tem, um brinco que não tem choro nem vela, nem camisa amarela, aquela música. É um prazo fatal. O advogado tem que estar muito atento. Ah, mas se o advogado morrer, tudo bem. Se o advogado morrer, ele for o único da procuração, tudo bem. Alguém vai lá, vai interpor uma decisão, uma petição, e o juiz, obviamente, vai considerar. Ele é o único advogado, tá ali a prova de que ele morreu, e no meio do recurso, ele é que foi intimado da decisão, por óbvio. Mas se o escritório tem outros advogados, a procuração tem outros advogados, não tem jeito. E se a parte morrer? Ora, não tem muito jeito, não. Se a parte morrer, se for empregado e que teve isenção de custas, o advogado pode perfeitamente fazer o recurso. Aí, se for um empregador e ele tem que recorrer, ele tem que recolher custas, depósito recursal. Bom, aí muda de figura. Eu acho que vai o bom senso do juiz, porque não foi uma fatalidade. E as fatalidades, elas fazem parte da vida do ser humano. Mas nada vai obstaculizar a fluidez desse prazo. Vamos lá. Bom, então a tempestividade. A tempestividade a gente teria aí que discutir também uma outra questão, e eu talvez faça essa aula assim com um pouco mais de calma, porque veja bem, dentro do prazo, nós temos questões que precisam ser analisadas, e tem súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que não me ocorre agora, que diz o seguinte: se o prazo coincidir com um feriado local, a parte tem que chamar a atenção disso. Porque, veja bem, vamos supor uma cidade lá do interior, muito pequenininha, nem sei o que seria uma cidade muito pequenininha, mas vamos lá no norte fluminense. Nós temos cidades bem pequenas lá, já quase divisa com o Espírito Santo, quase divisa lá com Minas. Vamos botar Natividade. Tem Natividade São José dos Calçados. Já é divisa, já é Espírito Santo, né? Mas fica ali do lado de Bom Jesus, eu acho. Bom Jesus do Norte, tem uma coisa assim. Mas é uma cidade pequena. Então vamos supor que seja um feriado local ali, que o tribunal não sabe. Gente, o tribunal não sabe. E é um feriado lá que é o último dia de prazo do recurso. Vai para o tribunal esse recurso, isso já aconteceu comigo, e o tribunal vai dizer intempestivo, julgo deserto, não conheço do recurso, porque esse recurso está intempestivo. Bom, aí complica.
Nesse caso, a parte deve, ao fazer o recurso, destacar uma questão inicial acerca da protocolização do recurso no prazo, considerando que na data em que venceria o prazo do recurso é feriado, e quando é feriado a gente sabe que se prorroga para o próximo dia útil. Quem tem que cuidar disso? A parte, gente. Isso já aconteceu comigo. Eu fiquei de olho, tive que manejar os embargos de declaração e, através dos embargos de declaração, o relator, ele reconsiderou a decisão e pautou o recurso para julgamento. Mas nunca mais, isso aí deve ter uns 20, 25 anos, nunca mais eu dei essa bobeira. Mesmo porque na época os protocolos eram de papel, a gente corria para a vara às 5, 5 e meia da tarde, protocolizava ali os recursos. Então tinha que correr para dar. Hoje não, hoje o PJE, você até 11h59 daquele último dia de prazo, eu posso protocolizar o meu recurso. Agora, devo esperar da 11h59? Nunca, gente, nunca. A gente não deve nem esperar o último dia para fazer o recurso. O recurso, ele é muito bom, eu gosto muito de fazer o recurso, assim, eu vejo assim, vai vencer amanhã, eu tenho minha agenda, eu tenho 3 sistemas de controle de prazo, da minha secretária controla, a outra advogada que faz o sistema de prazo controla, passam para mim e eu agendo, tanto na minha agenda física, quanto numa tabela que eu tenho agora, trabalhando em casa, eu tenho uma tabela, para eu não me perder. Mas eu gosto muito de antecipar o recurso, deixo para o penúltimo dia, 3 dias antes, e dependendo da complexidade do recurso, da matéria, da decisão, eu gosto de deixar ele dormir um pouco, deixa ele descansar, acabo de fazer, que eu digo, deixa o recurso descansar, depois eu volto no recurso e vejo os erros que a gente, quando está fazendo, não vê, vejo aqueles erros, mexo, reconsidero, corrijo e aí eu protocolo. Se eu for fazer isso no último dia, ou seja, revisão, melhor que eu faça logo de manhã e protocole no meio da tarde. Vai que a internet caia, nós estamos em home office, vai que a internet caia, mesmo que não seja home office, o sistema é digital, PJE, processo eletrônico, então vai que caia, vai que você não consegue, vai que seu token vença. Aconteceu isso comigo em plena pandemia, meu token venceu, eu não recebi aviso nenhum, e quando eu fui protocolar um recurso, estava vencido. A sorte que no escritório nós somos uma equipe, mandei para outra advogada, ela protocolou com o token dela. Isso é prazo. Prazo, é fundamental a gente estar de olho no prazo. Previsão legal. Minha gente, não basta que eu queira recorrer. O recurso tem que estar previsto na lei. Tem que estar previsto na lei. O sistema recursal trabalhista, que é diferente do sistema recursal civil, ele tem ali recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, que não existe em outro sistema, agravo de instrumento, que é diferente do processo civil, embargo de declaração, e por aí afora. Não prevê recurso adesivo, mas a gente vai falar dele, porque se adapta no processo de trabalho perfeitamente. Então, tem que estar na lei. Eu não posso inventar o recurso. Então, quando o cliente diz para a gente assim, doutor, eu quero recorrer até o inferno, que é a última instância, a gente tem que dizer para ele, meu amigo, o recurso tem que ter previsão legal. E não tem previsão legal de que você pode recorrer até o inferno. Né? Não tem essa previsão legal. Como é que a gente vai fazer? Então, tem que estar previsto na lei. Ele, além de estar previsto na lei, tem que ser adequado para aquele momento. Veja que eu gosto de dar isso aqui junto. Previsão legal e o outro terceiro é adequação ou cabimento. Ele tem que existir no ordenamento jurídico. Mas a pergunta é, em que momento que eu manejo o recurso ordinário? É de uma sentença de primeiro grau. Pode ser também de uma sentença prolatada no tribunal, quando a lide é originária lá. A ação é originária no TRT.
por exemplo, um mandado de segurança, por exemplo, um dissídio coletivo. Então, nem sempre uma decisão no tribunal, que se chama acórdão, que é em razão de uma revisão de uma sentença, ela vai caber o recurso de revista. Pode ser que a decisão do tribunal seja uma decisão ainda considerada em primeiro grau, uma decisão que é um acordo, mas que vai caber um recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Outra coisa, cabe um recurso ordinário de uma decisão interlocutória? Já vimos que não. Princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, salvo em algumas raras 3 hipóteses que nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior. Não é isso? Então não cabe. Agora, tem uma questão também. Em algumas situações, que nós vamos ver isso em execução, quando a gente falar em agravo de petição, admite-se que de alguma decisão possa caber o agravo de petição. Mas isso aí não tem previsão na lei. Não tem previsão na lei. O fato é que tem que existir o recurso previsto ali no ordenamento jurídico. A gente não pode inventar recurso. Se eu errar a nomenclatura, nós já vimos que pelo princípio da fungibilidade, o juiz pode até receber um recurso que não tenha um erro grosseiro por um outro recurso. Mas isso aí, minha gente, é o princípio da fungibilidade, né? Agora, eu não posso criar um recurso. Eu quero recorrer do recurso. Então teve um acórdão de um recurso meu no tribunal, prolatado pela 7ª turma. Eu deixei transitar em julgado. Meu cliente chega e diz assim: doutora, eu arranjei uma prova cabal. Vamos fazer outro recurso? Acabou. Não existe esse recurso. Não tem previsão legal. Então, em resumo, além da previsão legal, artigo 893 e seguinte da CLT, que tem um rol, eu preciso que ele caiba naquele momento. Então, a pergunta que vai nos responder esse questionamento é: que recurso cabe nesse momento? Que recurso é adequado para esse momento dessa decisão? Então, eu aí estou respondendo as duas perguntas: a adequação e previsão legal. Porque ainda que esteja no rol dos recursos, se não couber naquele momento, não tem jeito. O recurso vai ser deserto. Então, lembrando que o juízo de admissibilidade, tanto aqui quanto lá, ele pode, se não houver um erro grosseiro, até aceitar um recurso que naquele momento não é adequado àquela nomenclatura, recurso de revista, por exemplo, de uma sentença de primeiro grau. Não cabe recurso de revista, porque ele vai caber lá em cima do acordo, mas o juiz de primeiro grau e o próprio relator, ele pode receber, se verificar que é um mero erro material, que não tem um erro grosseiro. E por que ele pode receber? Pelo princípio da fungibilidade. Mas, professora, isso é inadequação, não é adequação? Não. Vamos fazer um link aí com o princípio da fungibilidade. Sem erro grosseiro, tem previsão legal. O momento não é para recurso de revista, é para recurso ordinário, mas todo o teor, toda a construção das razões de recorrente, elas estão em torno de um recurso ordinário. Mas a nomenclatura, houve um erro ali, inadvertidamente ou por desconhecimento, mas pelo aproveitamento dos atos, o juiz vai receber. Porque o que informa, na verdade, a fungibilidade é a teoria do aproveitamento dos atos. Certo, gente? Bom, então nós falamos aí desses requisitos objetivos em 3. Prazo, ou seja, tempestividade, previsão legal e adequação. Agora nós vamos entrar em preparo e representação.
ok? Já voltamos então com preparo, representação, que são muito importantes.